pessoal, a paz do Senhor a todos. Quero nesse dia aqui trazer uma mensagem ao seu coração, aproveitando essa data tão especial para todos nós. Eu queria perguntar para você, e você respondesse para o teu coração, o que vem à sua mente quando a gente fala Natal? Bom, eu acredito que a maioria vai responder o nascimento de Jesus, está correto. A gente celebra, o mundo celebra o nascimento de Jesus. Mas o que significa o nascimento de Jesus para você? Eu não sei a tua resposta, mas eu vou te dizer da minha. O maior significado do nascimento de Jesus para mim é o perdão e a redenção. E falar sobre perdão nessa data de hoje é oportuno, porque quantas pessoas existem que nesse exato momento estão com os corações cheios de mágoas, ressentimentos. Muitas pessoas estão com ódio no coração, separadas de pessoas queridas, pessoas separadas de entes queridos, pais separados de filhos, filhos separados de pais, irmãos separados, famílias separadas, segregadas por um motivo ou outro, por mágoa, por ressentimento. E eu quero dizer que esse sentimento, ele faz mal para o nosso coração. Esse sentimento de ressentimento, de mágoa, de intriga, de ódio no coração, isso não prejudica ninguém além de nós mesmos. Então, é uma data. A gente tem que refletir nisso todos os dias, mas o Natal, onde nasce a nossa redenção, onde nasce Jesus, que é a nossa redenção, que é a nossa salvação, que é o nosso perdão. Essa data é uma data especial para que a gente reflita com bastante cuidado se o caminho que a gente está percorrendo de mágoa e ressentimento é o correto. Talvez você esteja pensando, Toninho, você não tem ideia do que aquela pessoa fez para mim. Para você é fácil falar que a gente não pode ter ressentimento, que a gente deve perdoar, que a gente deve amar. Você não sabe o que aquela pessoa fez para mim. Cara, eu não sei mesmo. Eu não sei. Mas não importa o que ela fez. Eu vou te falar algo, talvez você não vai entender no início, eu peço que você fique até o final do vídeo. Mas o que você fez contra Deus é pior do que essa pessoa fez a você. Deixa eu tentar explicar isso com uma parábola que Jesus contou em Mateus 18. Eu estou sem a Bíblia aqui, mas eu acho que é Mateus 18. A parábola é a seguinte. Tinha um rei, tinha um servo, que devia 10.000 talentos a esse rei. Esse rei chamou o seu servo para ter acerto com eles, chegou na hora desse servo, falou, pague o que me deve. Esse servo se ajoelhou, pediu perdão, pediu clemência a esse rei, porque era uma dívida impagável, era uma dívida muito alta, 10.000 talentos. A gente calculando por cima hoje, na moeda de hoje, vai girar entre bilhões. E Jesus contou essa parábola, é uma hipérbole, justamente uma mensagem exagerada para trazer uma mensagem verdadeira. Então Jesus exagerou aqui, dizendo que realmente era uma dívida, para a gente perceber que é uma dívida impagável. Aquele servo não tinha como pagar essa dívida. O que o seu rei fez? Perdoou aquela dívida. Então esse servo sai todo contente dali, vai para a rua, vai com a sua dívida perdoada e encontra outro conservo, uma pessoa como ele, um servo como ele, que lhe devia, eu não lembro, 100 denários, eu acho, 100 denários. Eu sei que equivale mais ou menos 6.000, 7.000 na moeda de hoje. Agora você pega 6.000, 7.000 e compara com bilhões. É incomparável. Ou seja, era uma dívida muito, mas muito ínfima, muito pequena em relação a que aquele servo devia. Só que esse servo pegou no colarinho do seu amigo, que era servo também, e disse, paga o que me deve. O servo, que lhe devia 100 denários, não tinha condição de pagar
e fez a mesma coisa, pediu perdão para ele, para que ele esperasse que ele ia arrumar dinheiro e ia pagar. Não. Sabe o que o servo que foi perdoado fez? Entregou o seu conservo à justiça. Ou seja, o homem que foi perdoado de 10.000 talentos não perdoou 100 denários, que é uma dívida muito, mas muito inferior em relação à dívida que ele tinha com o rei. Ele mandou prender o outro servo. As pessoas viram aquilo, foram lá e contaram para o rei mandou chamar esse servo de novo. E o rei falou: você é um servo maldito, um servo ruim. Eu te perdoei uma dívida que você não tinha condição de pagar e você não perdoou a dívida tão pequena do teu irmão, do teu servo, do teu conservo. Então esse rei jogou esse servo aos verdugos na prisão e dali sairia só depois que ele pagasse toda a dívida. Queridos, o que Jesus trouxe de mensagem para mim e para você? A dívida que eu e você tínhamos com Deus, por conta dos nossos pecados, era uma dívida impagável. Eu não tinha condição de pagar, você não tem condição de pagar, nem com dinheiro, nem com obra, nem com ação. É uma dívida impagável. A dívida dos nossos pecados contra Deus. E, por conta dessa dívida, nós somos condenados à morte eterna. Presta atenção, não tem como eu pagar essa dívida. Que os meus pecados, a dívida que eu tenho com Deus por conta dos meus pecados. Talvez você esteja pensando, mas como que assim eu não sou pecador? Não, tu és pecador sim. Mas Toninho, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca fiz isso. Não, cara. Diante de Deus, a gente tem que entender que Deus é santo, perfeito, puro. Qualquer ser humano diante de Deus é um pecador. Até aquela pessoa, vamos dizer, Paulo de Tarso, o maior pregador do evangelho, diante de Deus é um pecador. Porque o que nos faz pecadores diante de Deus é o nível da santidade de Deus, não é meu nível. Eu posso olhar para a tua vida e ver uma pessoa boa, uma pessoa honesta, perfeita, e falar, cara, esse cara aí é 10, eu quero ser igual a ele. Eu posso te admirar, eu posso ver em você coisas boas. Porém, o nível, a régua que nos faz pecadores é a régua de Deus. Deus é perfeito, Deus ele não tem parte com o pecado, e nós somos pecadores. Quer ver? Pensa nos 10 mandamentos, você não consegue cumprir os 10 mandamentos, nenhum deles. Ainda mais quando Jesus diz e vem que o resumo da lei dos 10 mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Quando é que eu e você amamos ao próximo como a nós mesmos? Quando é que eu e você amamos a Deus sobre todas as coisas, em todo momento, de forma completa e plena? Nunca. Nós somos pecadores diante de Deus. Nós somos. E por conta disso nós temos uma dívida que eu não posso pagar, que você não pode pagar. Mas essa dívida foi paga. Essa dívida foi paga com sangue. Com o sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa dívida foi paga pelo meu Cristo morrendo numa cruz. Aquele Cristo inocente, aquele que não tem pecado, ele se fez pecado em meu lugar. Naquela cruz, ele morre pelos meus pecados. Entenda, quando Jesus está no Getsêmani, e ele diz, Pai, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Jesus estava numa pressão tão grande que chega a suar sangue, ele estava orando ali, ele estava suando gotas de sangue. Você acha que realmente que Jesus estava temendo a dor que a crucifixão ia trazer a ele? A dor que os açoites, que o flagelo, que a zombaria? Jesus estava olhando para frente e temendo aquilo e pedindo, Deus, me afasta disso. Não. Cristo sabia que naquela cruz ele seria separado do Pai. Por que o Pai, ele foi separado do Pai? Porque o pecado separa, e Cristo estava manchado pelos nossos pecados naquela cruz. Aquele que era inocente, não tinha pecado, ele estava manchado pelos nossos pecados naquela cruz. E sabe o que tinha naquele cálice que Jesus diz, Pai, afaste de mim este cálice?
o cálice da ira de Deus que Jesus bebeu até a última gota. Tanto que na cruz Jesus grita: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Jesus estava sofrendo a ira de Deus no meu lugar, no seu lugar, pagando a minha dívida, pagando a sua dívida, para que pudéssemos ser perdoados por Deus, para que através de Cristo, através da justiça de Cristo, através da obra de Cristo, todo aquele que nele crê, todo aquele que crê em Cristo, ter novamente acesso a Deus, acesso ao Rei. É isso que a cruz de Cristo nos proporcionou. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua luz. Ou seja, hoje eu posso me aproximar de Deus. Hoje eu sei que se eu fechar meus olhos aqui nessa terra, eu vou abrir na glória. Não é porque eu mereci, não é porque eu fiz alguma coisa de boa nessa terra, é porque Jesus morreu naquela cruz e possibilitou o meu retorno a Deus, porque eu lancei a minha esperança nele, e então ele me leva à presença de Deus. Cristo naquela cruz, ele perdoa todos os meus pecados. Todos os pecados que eu cometi contra o Deus Todo-Poderoso, que tem o poder de destruir. Agora, Deus não me olha mais como um pecador, mas me olha como um justo, não porque eu sou bom, porque eu sou justo, mas porque eu sou justificado. Cristo imputou sobre mim a sua justiça, então quando Deus me olha, ele vê a justiça de Cristo. Então ele me aceita, o Rei me aceita e me perdoa. Olha que dívida maior. Que dívida terrível, grandiosa que nós fomos perdoados. Será que é tão difícil perdoar uma dívida tão pequena? De alguém que nos magoou? De alguém que nos entristeceu? Será que é tão difícil, crente, pedir perdão? Porque às vezes você magoou alguém, você tem orgulho e você não quer pedir perdão. Queridos, infelizmente, eu vou te dizer algo que talvez você não vai gostar, mas se você está no seu coração, se você tem mágoa no teu coração e você tem impossibilidade de pedir perdão, desculpa, não houve conversão aí. É impossível que alguém tenha entendido a conversão, tenha entendido a obra de Cristo e manter mágoa no coração, ressentimento no coração, sem liberar perdão e sem pedir perdão. É impossível. Porque eu vou fazer um último alerta: se você você diz que é cristão e que está na presença de Deus, e se você tem ressentimento, mágoa no coração, desculpa, tudo que você está fazendo para Deus, Deus não está recebendo. O próprio Jesus disse que quando você for entregar a tua oferta no altar, e oferta aqui não é dinheiro, oferta é o teu louvor, a tua adoração, quando você for entregar a tua oferta no altar, e ali te lembrares que teu próximo tem algo contra ti, deixa a tua oferta ali, não entrega não. Vai lá, reconcilia com teu irmão, depois volta e entrega a tua oferta. E aí sim Deus vai receber. Se você tem ressentimento no coração, se você tem mágoa no coração e você não consegue pedir perdão ou liberar perdão, me desculpa, tudo que você está fazendo para Deus não está valendo de nada, Deus não está recebendo. E eu falo isso com toda a certeza do mundo, porque isso está nas Escrituras. E eu estou aqui te pedindo, meu irmão, reflita no tamanho da dívida que você foi perdoado. E compare com a dívida que está fazendo você ter esse ressentimento no coração. Larga disso, cara, pede perdão. Ou libera perdão, liga para a pessoa: ei, eu te perdoo. Ou então, fulano, me perdoa pelo que eu te fiz. Deixa esse orgulho de lado, esse ego de lado. Olha o que aconteceu com o servo, ele foi lançado ao verdugo. E ali ele só sairia depois que ele pagasse a sua dívida, ou seja, nunca ele sairia de lá porque ele não tinha condição de pagar aquela dívida. Antes que nós sejamos lançados ao verdugo, busquem Deus e falem: Senhor, me ajuda a perdoar, me ajuda a pedir perdão, me ajuda a liberar perdão. Porque, queridos, um coração verdadeiramente transformado não guarda ressentimento, ódio nem mágoa de ninguém. Passamos dificuldade, nós vivemos em relacionamentos, nós vivemos em comunidade, mas o ressentimento, a mágoa, a dor no coração, ela nunca deve estar presente aqui. A gente tem sempre que perdoar e liberar perdão. Isso é perene na nossa vida, é sempre na nossa vida. Nós sempre estaremos batendo de frente, muitas vezes, com pessoas que vão nos magoar.
Mas a gente, em Cristo Jesus, a gente pode ter a capacidade de, sempre que isso acontecer, perdoar e liberar perdão. Essa é a mensagem, que Jesus fale mais ao teu coração, em nome de Jesus.